Lá, quero começar já te fazendo uma pergunta. Até onde você acha que deve ir para o seu propósito? Para realizar seu propósito, seus desejos, sua vontade? Tem, tem resposta para essa pergunta. Não é nem resposta, eu tô me ajeitando, tá? Tem entendimento para chegar até essa pergunta. Por quê? Quero dividir o pensamento, mas trazendo para a nossa realidade. Falar sobre mentalidade, sobre como nossa mente age, é um assunto que eu gosto muito. Porque tudo acontece aqui, né? Tudo é o nosso campo de batalha na nossa mente. Se a gente conseguir controlá-la, se a gente conseguir vencê-la, se a gente conseguir ajustá-la, a gente tá bem. E antes de ler aqui o versículo, eu quero falar sobre. Vocês não estão vendo que a minha voz ainda não tá perfeita, mas vai ficar em nome de Jesus. Sobre algo que aconteceu, né? Esses dias comigo devido ao resfriado. Eu quero dividir esse pensamento com vocês. Mas então eu vou ler aqui. Vamos ler Êxodo. Êxodo 16. Eu quero ler o versículo 26, 27 e 28. Diz assim: 6 dias o colherás, mas no 7º dia é o sábado. Nele não haverá. E aconteceu que ao 7º dia, alguns dos povos saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Guardar o quê, verdade? Para quem não conhece, não está se identificando com a passagem. Quando o povo está no deserto, o Senhor ele envia o maná. Maná era algo que caía do céu para que eles viessem um orvalhozinho fazer ali o pão se alimentar. Aquele maná era uma provisão diária. No começo, muitos quiseram pegar, embora a ordem do Senhor é provisão diária, pega só para hoje, amanhã vai cair novamente. Eles iam lá, foram lá e guardaram. No dia seguinte estava apodrecido. Por quê? Porque era provisão diária. Tá. E o Senhor falou o quê? 6 dias vocês vão pegar o maná. No 6º dia, que seria na sexta, você vai pegar por 2 dias. Vai pegar por sexta e para o sábado. Dessa vez não vai estragar porque é uma ordem do Senhor. Porque no sábado é dia de descansar, não é dia de trabalhar. Deus estava dando uma folga. Uma folga para aquele povo. Os brasileiros amam uma folga, amam um feriado, né? Deus estava dando uma folga para aquele povo. Só que aquele povo era um povo que tinha uma mente escravizada. E a mente escravizada deles dizia que eles tinham que trabalhar todos os dias. Por quê? Eles eram escravos. Então eles trabalhavam direto. Então, quando chega alguém e fala assim, descansa, para alguém que não sabe o que é isso, para alguém que não foi acostumado, para alguém que sempre alô, o que vai fazer no dia de descanso? Não sabe nem o que fazer. Porque não sabe descansar. Então, muitos fizeram o quê? Acordaram no 7º dia para ir colher, para ir buscar o maná, para ir buscar aquilo que o Senhor falou que não ia fazer. Não tem trabalho. Mas eu quero trabalhar, vou caçar o que fazer. Não, vai descansar. Então Deus pergunta para ele: até quando não vão obedecer os meus mandamentos? Qual é o mandamento? Descansa. E esses dias, trazendo aqui, né, o resfriado e o meu corpo. Já, por isso que eu tô perguntando, até onde você vai com o seu propósito. Por quê? Nesse real propósito era o quê? Eu vim de um tempo atrás com uma virose no corpo, um vírus. Eu creio que era infecção urinária. Eu tinha tomado remédio. E para voltar a fazer exercício, que eu nem tinha na realidade parado, mas para continuar, meu corpo estava muito pesado. Meu corpo estava muito cansado. Meu corpo ele não estava respondendo da forma que eu gostaria, né? Porque o vírus ainda estava ali, ainda estava pesado, até fiquei com dores nas juntas. Então, para fazer alguns exercícios, né, aquilo dificultava. Então, quando o meu corpo volta e se acostumou, veio a gripe. Aí eu falei, não, como que vai ser? Aí eu falei, se eu parar, vai ser pior a mentalidade. Por quê? Se da outra vez que eu não parei, meu corpo demorou a voltar pro tranco, e se eu parar, vai ser pior. Porque aí meu corpo, né? Só que
devido à gripe, né? Falta de ar, coisa. Eu fui o quê? Perguntar, fui pesquisar se seria bom, se seria benéfico para o meu corpo. A gente tem que fazer as coisas conscientes. Eu fazer exercício ou não. Você vai pesquisar onde? Inteligência artificial aí, que tá nos ajudando. E a resposta foi: não é bom fazer exercício quando você tá gripado, você tá resfriado. Se for um resfriado leve, faz exercícios leves, como uma caminhada curta, né? De 20 minutos só. Isso se não for prejudicar. Mas fazer exercícios pesados, não, porque vai prejudicar o seu corpo que já está. Seu corpo já está lutando para vencer ali a batalha, né? Do vírus. E ainda tendo que fazer esforço, você vai estar sobrecarregando mais, cansando mais e pode agravar, de vez de melhorar a sua condição. Mas meu corpo queria tanto fazer exercício, minha mente queria tanto fazer exercício, porque minha mente já estava o quê? Acostumada. Escravizada. Tem dias que sim, por mais que eu já tenha costume, tem dias que eu não quero. Tem dias que eu falo, ai, hoje eu não tô afim. Mas aí eu fico, não. Eu sou adulta, eu não faço só o que eu quero, faço o que eu preciso e vou lá e faço. Mas nessa condições, nesse dia específico, então, por quê? Porque eu não queria descansar, porque o resfriado estava me paralisando de novo. Eu não queria me sentir paralisada, eu não queria sentir meu processo se estacionando de novo. Eu queria continuar, eu não queria. Eu já estava cansada, já tinha vindo de um período doente, descansando, eu não queria descansar mais, queria ser ativa. E tinha vindo de tipo, TPM, cólica, que eu queria estar ativa. Só que o meu corpo não estava ativo. Mas a minha mente queria estar ativa, mas meu corpo não estava ativo. Então eu tive que ensinar a minha mente que era necessário descansar para ganhar velocidade. Descansar para se recuperar e voltar com velocidade. Passado pelo menos os 3 primeiros dias piores da gripe mesmo, assim, quando eu comecei a ver a melhora, realmente estava melhorando. Aí eu voltei pro exercício. Meu corpo reagiu melhor. Reagiu melhor. É claro, olha. Por quê? Eu ainda tava com um pouco do vírus. Sim, ainda tô, né? Porém, eu dei um descanso, um tempo de descanso pro meu corpo, pros meus músculos. Então, quando ele voltou com mais gás. Porque ele estava descansado. Então, ele voltou melhor. É claro que ainda não estou com todo o gás que eu gostaria. Por quê? O tempo maravilhoso. Porque eu gosto do frio, gente. Não vou questionar. E tudo que o Senhor dá, seja o calor, seja o frio, a gente tem que agradecer. A gente precisa de tudo. Ele não tá deixando eu me recuperar totalmente. Então tem dias que eu acordo assim, eu acordo com dor de cabeça, do frio, esforço. Isso tudo vai refletir no meu corpo, vai refletir no meu condicionamento físico. Mas eu tenho me surpreendido, porque eu tenho conseguido fazer assim, não sentindo aquela queimação nas juntas como eu senti da outra vez, sabe? De uma forma bem melhor. Porque dessa vez eu respeitei meu corpo e eu dei o descanso que ele precisava. Então, o que eu quero falar pra você é diferente de dia de cólica, porque cólica a gente sabe que dá, toma um remédio, melhorou um pouquinho a dor, você pode fazer. É mais dificultoso porque o útero da mulher tá maior, mas a gente consegue. Pode não ser o nosso perfeito, mas a gente vai conseguir fazer e a gente é bom fazer, porque ajuda também no humor, ajuda, é benéfico. É diferente de tempos, né, de cólica, de menstruação, para tempos de um resfriado, de uma infecção, ao qual o seu corpo já está lutando para ficar bem. Então, a consciência de saber identificar a nossa mente, identificar quanto vale o que eu quero, quanto que vale o meu processo, quanto que vale o meu objetivo. Vale eu ficar mais. Porque assim, talvez se eu insistisse, eu ia ficar mais doente. E aí ia demorar mais ainda. De vez a ajudar e atrapalhar. Sabe lá o que poderia refletir no meu corpo. Vai que eu ficasse, precisasse de ter uma internação. Tá entendendo? Ah, Vera, tá exagerando. Não, tô falando porque às vezes seu caso é pior do que o meu. Então a gente tem que respeitar isso. E é uma coisa que o Senhor falou: até quando? Até quando vocês não vão respeitar minhas leis e meus estatutos? Descanse.
A gente precisa entender quando o nosso corpo tem que descansar. Ainda que a sua mente é acelerada, ainda que você no foco do processo, do objetivo, ainda que você respeitar, ainda que eu quero, ainda que eu não tô com preguiça, eu quero, tô motivada até mesmo, motivado para fazer. Mas meu corpo não vai acompanhar, eu tenho que parar, sabe? A nossa mente, o nosso corpo, ela tem que andar juntas. Tem que um respeitar o outro. Tem que um respeitar. Porque, assim, a nossa mente, ela vai motivar o nosso corpo e além, nosso corpo vai. Né? E na medida também que a gente faz exercício, a gente vai mostrando pra nossa mente, ó, você é capaz, vai dar pra, né, eu tô aqui com você. É juntos, o corpo e a mente trabalhando juntos. Então, quando há uma debilidade, a mente precisa respeitar. Não. Agora é necessário descanso. Agora é necessário realmente descansar, porque eu não posso sobrecarregar o meu corpo. Então, o que eu quero hoje, com isso, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu refleti, aquilo que eu passei, é ensinar a você a respeitar o seu corpo, a identificar na sua mente e trabalhar. Eu tive que trabalhar com a minha mente. Não, você precisa descansar. Eu tive que ensinar para ela. Você precisa descansar. Você precisa estar aqui quietinha. Você precisa não estar produzindo. Você não precisa estar agitada. E quando eu ia fazer as coisas de casa, teve um dia que eu precisei falar, olha, vocês meio que se virem aí pra jantar com janta, porque eu não vou poder fazer a comida, porque realmente preciso desse descanso, tá o corpo muito doído, a cabeça doendo. Mas quando eu fui melhorando um pouquinho, e eu fui fazendo, né, as coisas pra ele, às vezes até mesmo preparando um bolo, eu fui devagar. Eu não fui correndo. Eu fui respeitando o meu limite, respeitando o meu corpo, fazendo devagar no meu tempo e entregando pra eles. Então, assim, respeite o seu corpo. Respeite o seu corpo. Ele dá sinais, ele fala conosco. A gente só precisa ouvir o nosso corpo, a gente só precisa ouvir, né, aquilo que ele tá passando para nós. E se às vezes você tá pedindo um descanso, dá o descanso que ele precisa. Tenha essa paciência que você não vai estar, eu tô jogando o meu projeto. Não, você não tá jogando, a gente vive num mundo que acorda às 5 da manhã, produz, produz, produz. Ai, isso. Cara, vai no limite do seu corpo. Respeita no seu corpo. Acorda no horário que dá, tendo horário de sono específico, descansando, porque o nosso corpo precisa do horário de sono. Porque às vezes a gente quer se comparar com o outro, e às vezes a gente quer. Porque todo mundo tá acordando às 5 horas da manhã pra ser produtivo, eu vou acordar às 5 horas da manhã, mas que horas que você vai dormir? Que horas que o outro vai dormir? Às vezes o outro consegue dormir 8, 9 horas da noite. Ele vai ter as horas dele de descanso. E você? Eu vou dormir 1 hora da manhã, mas eu tenho que acordar às 5, porque eu tenho que ser produtivo. Você tá acabando com o seu corpo. Então, vamos não nos comparar, mas olhar para dentro daquilo que você pode e fazer o melhor para sua mente, para o seu corpo, porque às vezes o que seu corpo só tá precisando é de descanso. É chato às vezes, a gente às vezes não quer, né, descansar, ainda mais quando você tá num momento tão bom. Mas o descanso também é necessário. Então descansa até quando você não vai obedecer? Até quando? Talvez o Senhor esteja te perguntando hoje. Até quando você não vai obedecer as minhas ordens, meus princípios, a minha lei? E não vai dar o descanso que o seu corpo precisa. Então, hoje é meu dia de folga, hoje é descanso. Aí você fica assim, o que eu vou fazer? É descansar. Você fica caçando, né? Trabalho, coisas pra fazer. Descansa. E é isso que eu queria dividir. Foi necessário eu descansar. E eu descansar, eu não estava abortando meu processo. Pelo contrário, meu objetivo, eu estava avançando. Porque eu estava dando o descanso necessário para voltar com mais força. Então, descansa. Se for necessário, rebobina a rota, presta atenção. A gente precisa identificar quando a nossa mente está nos sabotando e quando não. Então, por mais que às vezes você não queira fazer exercício, você sabe que você vai ter que falar para ela, eu vou fazer. E às vezes só falar, ela vai querer que você faça. Você falar, hoje eu não posso porque meu corpo precisa de descanso. Lembre-se, você não é uma máquina, você é um ser humano e até as máquinas descansam.
Se você for reparar a máquina de lavar, ela tem um espírito de pausa. Então, se até as máquinas descansam, porque eu e você não vamos descansar. Respeite seu corpo, respeite os sinais que ele está dando e faça com que a sua mente e seu corpo se conectem para andar juntos, um apoiando o outro, um ajudando o outro. Ninguém aqui é inimigo, mas vamos andar junto. É isso que eu queria dividir com você. Fica com Deus e tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Espero realmente que tenha te edificado essa palavra como me edificou. E que você coloque em prática, assim como eu tenho aprendido a colocar. Fica com Deus.